Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos, depois de 6 meses, né? Nossa primeira aula que nós vamos ter. Semana passada a gente rezou o terço pelo nosso instituto. E eu tinha conversado com o Alvin, a gente tinha pensado sobre qual tema que a gente poderia trabalhar. E eu li esse livro aqui, ó, A Vida Intelectual, ele é muito bom mesmo. E eu decidi falar sobre, a gente resolveu fazer uma série assim, né, de algumas aulas sobre as virtudes necessárias para a vida intelectual. Por que eu escolhi esse tema, primeiramente? Porque nós somos um grupo de estudos, né? Nós pretendemos estudar os documentos da igreja, adquirir conhecimento para também repassar esse conhecimento para as pessoas. Antes da quarentena a gente já havia estudado um documento da igreja, mas aí eu estava pensando, né, que para a gente estudar, né, a gente tem que seguir um passo a passo, né? Existem alguns pré-requisitos para a gente poder ter essa vida intelectual que a gente almeja, né? Então, primeiramente, o que seria a vida intelectual? A vida intelectual é a gente buscar conhecimento, a gente estudar e sempre buscando a verdade. É a primeira coisa, buscar a verdade. Só que Jesus já falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe a minha verdade, a verdade do Alvinho, a verdade da Patrícia. Não, é a verdade. Então o nosso intuito é estudarmos juntos para chegarmos à única verdade que é Cristo, né? E até é muito bonito uma coisa que eu li uma vez sobre os 3 reis magos, que na verdade eles não eram teólogos. Quando a gente vai ler, a gente vai ver que eles eram físicos. Eles estudavam os astros, eles estudavam as estrelas, eles estudavam os fenômenos. E estudando os astros, mas estudando de forma a buscar a verdade, eles chegaram ao astro maior e chegaram a Cristo. Então quer dizer que quando a gente estuda, independente do que a gente esteja estudando, os reis magos estavam estudando física, outros estavam estudando química, filosofia. Independente do que a gente estuda, se a gente estudar com o intuito de buscar a verdade, nós vamos chegar a ela, a uma única verdade que é Cristo, né? Independente de qual segmento cada um gosta mais, a verdade é uma só, né? Então, para isso, o livro que fala, né, que o primeiro passo para a gente estudar é a gente ter uma vida de virtude. E é muito bonito aqui o que o livro fala para a gente sobre virtude, que ele fala assim que quanto maior a retidão moral de uma pessoa, mais fecundo será o estudo. E ele fala que existem diversas virtudes que são necessárias para bem estudar. Não adianta a gente só pegar e querer estudar loucamente, estudar. A gente precisa antes ter alguma virtude. Por exemplo, a virtude da ordem. Não adianta uma pessoa totalmente desordenada querer estudar, ela vai estudar cada hora uma coisa e ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por exemplo, a virtude da humildade. A pessoa, se ela não for humilde, se ela for soberba e achar que ela é a dona da verdade, aquilo vai cegar ela e ela não vai descobrir a verdade. Então, diversas virtudes são necessárias para conseguirmos, né? Aqui o livro fala assim: a verdade vem aos que amam, aos que se submetem à verdade, e esse amor não ocorre sem a virtude. Então é necessário a gente ter a virtude para a gente poder estudar, para a gente conseguir chegar à verdade, né? E aqui fala diversas virtudes, né? Que até parecem assim que nem se relacionam com o estudo. Por exemplo, ele fala sobre a virtude da castidade. Você pensar, o que isso tem a ver, né? Mas é porque ele fala que o quê? É o controle total de você mesmo. É você ter o autodomínio. É você saber refrear as suas paixões para você usar isso também no estudo. Você ter o controle de tudo, né? Então, até essa virtude ajuda também. E para explicar antes o que é virtude, né? Virtude é o contrário de vício. É o contrário de vício. O que é o vício? Vício é um hábito negativo. Existem milhões de vícios. Então, é um hábito que você adquire, só que é um hábito ruim.
A virtude é o contrário, ela também é um hábito, só que ela é um hábito bom. Então nós temos que se habituar. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai dormir de um jeito e vai acordar virtuoso. Não. Então é uma prática constante até a gente conseguir adquirir aquele hábito constante, né? Então, são milhares de virtudes, mas eu selecionei algumas para falar que são as virtudes opostas aos 7 pecados capitais. Primeiramente, né, quais são os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais são orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Por que eles são chamados de capitais? Vem até do latim caput, né? Caput significa cabeça. Por quê? Porque eles são a cabeça dos outros pecados. Eles não são pecados propriamente, mas eles te levam aos outros pecados. Eles são pecados por serem caminho para outros pecados. São pecados cabeça que nos levam aos outros pecados. Então, por isso que é importante a gente refrear eles. E como que a gente refreia esses 7 pecados capitais, que são tendências negativas que nós temos? Como que a gente... E cada um tem uma tendência para um lado. Um tem mais tendência para a gula do que o outro tem mais tendência para a soberba do que o outro tem mais tendência para a avareza do que o outro. E como que a gente consegue refrear essas 7 tendências negativas dentro da gente? Através das 7 virtudes opostas. E quais são as virtudes opostas, né? A virtude oposta ao orgulho é a humildade. A virtude oposta à avareza é a generosidade. A virtude oposta à inveja é a caridade. A virtude oposta à ira é a mansidão. A virtude oposta à luxúria é a castidade. A virtude oposta à gula é a temperança. E a virtude oposta à preguiça é a diligência. Então, eu conversando com o Alvin, a gente decidiu fazer uma aula para cada uma dessas 7 virtudes. Então, trabalhar primeiro a humildade, depois uma aula trabalhando a generosidade, uma trabalhando a caridade. Para quê? Para a gente conseguir adquirir essas virtudes, para a gente refrear o pecado em nós, para aí sim a gente pensar em começar a ter uma vida intelectual e estudar de verdade. Né? É o primeiro passo. Porque se a gente não tiver nem isso como base, o nosso estudo vai ser cego. Vai ser um estudo que a gente vai estudar e talvez não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente não tem a virtude ali que é o principal que nos move a chegar à verdade, que é Cristo, né? Então eu queria começar falando sobre essa primeira virtude de hoje, que é a virtude da humildade. Mas para falar da virtude da humildade, eu preciso explicar antes o que é o orgulho, que é o pecado capital oposto à humildade, né? O que é o orgulho? O orgulho é o sentimento de admiração exagerada pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Foi o primeiro de todos os pecados. Então, o que seria o orgulho? Exageradamente eu ter uma admiração sobre o que eu faço. Nossa, ó, Thaís fez isso, tá de parabéns, hein, Thaís? Então, é você mesmo se admirar exageradamente das coisas que você faz. E ainda, se alguém ainda não elogiasse, ele fala, poxa, nossa, mas eu fiz isso? Como assim as pessoas não reconheceram, né? Olha o que eu fiz, né? Então, assim, o orgulho é isso. É eu dar valor exageradamente ao que eu faço ou às capacidades que eu tenho, né? Eu tenho uma alta capacidade, uma alta inteligência, uma alta habilidade em determinada coisa e eu acho isso o máximo e eu quero que todos reconheçam, né? Isso é o orgulho. E ele foi o primeiro de todos os pecados, por quê? Porque o orgulho é a gente querer também ser mais do que o próprio Deus. E foi exatamente isso que Adão e Eva caíram, né? Às vezes a gente pensa assim, eu já vi gente falando, qual foi o primeiro pecado da humanidade? A desobediência. Não, mas a desobediência foi o segundo. Porque antes deles desobedeceram, eles foram orgulhosos. E falaram, né, quando a serpente apareceu, eles falaram, nossa, olha, que incrível a gente poder ser como Deus, né? Aí veio o segundo, foi a desobediência, mas o primeiro de todos foi o orgulho. Eles abriram os olhos assim e ficaram estatalados com a possibilidade de poderem se igualar a Deus. E muitas vezes a gente cai nesse pecado, né? Então, a pergunta é, o que esse pecado faz em mim? Me faz querer tomar o lugar de Deus, sair da minha pequenez.
E qual é o remédio? O remédio é justamente o contrário. É eu reconhecer a grandeza de Deus e a minha pequenez pela prática da humildade. Então, se a gente quer fugir da soberba, se a gente quer fugir do orgulho, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é reconhecer que eu sou um lixo comparado à grandeza de Deus. Que se eu fiz alguma coisa de boa nessa vida, alguma coisa que presta, foi porque Deus me deu a graça de eu fazer. Que se não fosse Deus, nem sei onde que eu estaria agora. Então é a gente reconhecer. Não é pecado a gente reconhecer que a gente faz coisas boas. Não é que isso é errado. Eu reconhecer, nossa, eu fiz tal coisa, isso foi bom. Sim, mas é a gente reconhecer que aquilo não é mérito meu. Se eu fiz aquilo, é graça de Deus, é dom que Deus me deu. Deus me deu o dom da inteligência, Deus me deu a habilidade de fazer tal coisa. É a gente, tudo que a gente fizer, a gente colocar em primeiro lugar a Deus. Deus me deu essa capacidade. Eu sou grata a Deus por eu ter conseguido fazer isso. E sempre a gente pensando nisso. A grandeza de Deus, sempre. E a minha pequenez, a minha fraqueza. Porque se não é Deus, se eu ficar um dia sem Deus, eu só vou fazer cagada. É Deus que me sustenta, né? Então esse é o remédio, é a humildade. E o que é a humildade? É justamente isso. É eu ter a consciência o tempo todo da minha pequenez. O tempo todo a gente tem que ter isso em mente. Eu não sou nada. Então assim, às vezes a gente tem essa tendência, né? Por isso que eu quis começar, justamente, e o Sertilantes fala muito isso aqui na vida intelectual. Que às vezes a gente começa a ter uma vida intelectual e começa a estudar demais. E às vezes a gente esquece que a gente está buscando a verdade, que a gente quer chegar a Cristo, a gente não quer ultrapassar Cristo. A gente quer chegar a Cristo, a gente quer chegar à verdade. E se não é Ele que me ajuda, eu só vou pro caminho errado, né? Então essa é a principal. E uma coisa que eu tinha pensado também, até comentei com o Alvin, é cada virtude que a gente estudar, a gente estudar um santo relacionado àquela virtude. Então, por exemplo, né? Hoje a gente está estudando a virtude da humildade. E eu comentar sobre algum santo que se destacou pela virtude da humildade. Depois, semana que vem, a virtude da generosidade. E a gente comentar sobre algum santo que se destacou pela virtude da generosidade, né? E hoje, então, como a gente está falando da humildade, na verdade, o que eu tinha pensado era um outro santo. Eu tinha me preparado para falar sobre São José. Só que aí, em cima da hora, eu decidi mudar o script do negócio e eu resolvi falar sobre um outro santo que eu descobri ele recentemente. Não conhecia a história dele, não sei se vocês já ouviram falar. São José de Cupertino. Já ouviu falar em São José de Cupertino? Você já? Nossa, é muito bacana mesmo. Quem não conhece a história, eu recomendo até o filme. Tem um filme da vida dele, é um filme bem antigo, preto e branco, mas ele é muito bom mesmo. E só que no filme tem algumas pequenas imprecisões com os fatos verdadeiros da vida dele, mas, né, mesmo assim dá para pegar muito bem o contexto, né? O que acontece? São José de Cupertino era um santo lá do século XVII e ele é o padroeiro dos alunos com dificuldade. Achei isso muito incrível para eu falar para os meus alunos. Nossa, pegava tanto. Já peguei tanto falando. Então, assim, o São José de Cupertino, ele tinha muita dificuldade, uma dificuldade assim absurda. Ele era extremamente distraído na escola. E assim, além dele ter dificuldade na aprendizagem, ele era muito distraído, ele derrubava as coisas, quebrava as coisas, ele era estabanado. Só que, nossa, é muito incrível a história dele. E aí ele tentou ser padre, no filme até não fala isso, mas na biografia dele fala, ele tentou ser franciscano, mas ele não conseguiu, justamente por conta dessa dificuldade intelectual dele, ele não conseguiu. E aí depois a mãe dele, que já estava assim, cansada com todas as trapalhices que ele fazia em casa, as atrapalhadas dele, né? Ele era muito distraído, fazia muita coisa errada. E aí ela pegou e ela conseguiu arrumar para ele ir para um mosteiro. Mas lá ele seria, ele só trabalharia, ele não ia ser monge, não ia ser padre, né? Ele ia trabalhar lá. E aí quando ele chegou lá, colocaram ele para trabalhar no estábulo que tinha, cuidar dos animais. Mas não tinha pretensão alguma de que ele fosse padre nem nada. E aí ele ficava lá e ele era atrapalhado até para cuidar dos animais, mas ele amava
ele servisse, e ele era extremamente humilde, porque é por isso que eu quis tratar sobre ele hoje, né? Porque ele reconhecia essa dificuldade dele, e ele reconhecia que tudo que acontecia na vida dele não era mérito dele, era presente, dádiva imensa de Deus. E no filme, né? No filme conta que ele sabia uma única passagem da Bíblia, só uma única. No filme é Lucas 15, que é a passagem do pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma única ovelha que se perdeu. No filme a passagem é essa. Mas na vida real, da biografia do santo, era uma outra passagem. Eu acho que era a passagem da Ave Maria, né? Qual que era a frase que ele sabia? A única frase que ele sabia explicar, bendita sois vós entre as mulheres, eu acho que era isso mesmo. Era a única coisa que ele sabia explicar, era esse pedaço da Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Deve ser que acho que não falava nem que é o vosso ventre. Era menos ainda, né? E aí ele tem que fazer uma prova, o bispo visita o mosteiro, conhece ele, fica encantado justamente com essa virtude da humildade, mas vê que naquela simplicidade, naquela humildade, ele tinha muito a oferecer para as pessoas. Mesmo ele não tendo conhecimento, mesmo ele não tendo conhecimento teológico, filosófico, mas ele tinha uma fé profunda. E o bispo vê que aquilo seria muito bom para as pessoas, né? Ter alguém assim. E o bispo fala na cabeça dele que ele deveria ser padre. Ele fala, nossa, eu ser padre não sei nada. E aí ele tem que fazer uma prova, né? E o pessoal aí tem que fazer prova da escola, presta atenção nisso. E aí ele vai fazer prova, ele tá lá desesperado porque ele não sabia nada. E aí quando o examinador pede para ele, fala, vou te tomar uma coisa, você vai ter que me explicar. E aí ele pede exatamente a única coisa que ele sabia, né? Que no filme é Lucas 15, mas que na vida real era esse pedaço da Ave Maria. O examinador pede, explica tal passagem. E era a única coisa que ele sabia falar direito, era a única coisa. E aí ele fala brilhantemente, e aí ele passa nessa primeira etapa da prova, né? E aí a segunda etapa desse também tem uma diferençazinha da vida biográfica mesmo com o filme, é que na segunda fase, no filme, era o mesmo bispo, amigo dele que era examinador, por isso ele dispensa ele, mas na biografia está escrito que eles chamaram os meninos para examinar, para fazer a prova, era uma prova oral, e aí ele era o 11º da lista que ia ser examinado. E aí o bispo entrevistou os 10 primeiros lá do mosteiro dele, e aí ele falou, nossa, não, esse pessoal é muito bem preparado, nossa, muito bom mesmo, vocês estão dispensados, vou aprovar todo mundo. E ele era o 11º, né? E se chamasse ele estava perdido, porque ele não sabia nada, né? E a gente vê assim, o tanto que ele era humilde, que ele reconheceu muito, ele viu claramente que aquilo era providência divina. Em momento nenhum ele falou, nossa, olha, conseguiu. Não, ele sabia claramente que ele não tinha condição, né, de conseguir o que ele conseguiu, e ele se torna sacerdote, né? E Deus, justamente, ele confunde os soberbos, né, quando ele escolhe os humildes, né? E Deus deixou extremamente confuso, né, os grandes intelectuais do mosteiro dele, porque ele foi escolhido para ter dons assim extraordinários. Ele tinha o dom da levitação, né? E ele é até conhecido como o Padre Voador, porque ele estava lá rezando, de repente ele entrava em êxtase, tão profundo, que ele nem via quando vê, ele estava 1 metro, 2 metros de distância do chão, levitando assim, porque, sabe, parece que na oração ele se conectava tanto com Deus que ele levantava assim, para se aproximar de Deus no céu, sabe, de tão grande que era o êxtase dele, de tão grande amor que ele tinha. E ele tinha um amor profundíssimo, né, por Deus. E é muito bonito ver esse exemplo, né? E isso é um baita exemplo pra gente de humildade, né? De alguém que não teve essa vida intelectual, né? De estudos, mas que Deus agraciou ele
com uma bênção enorme, né, dele ser sacerdote, e ele inclusive passou na prova antes de pessoas que eram muito mais bem preparadas do que ele, porque, mais uma vez, porque Deus, ele escolhe quem ele quer, né? E Deus escolheu São José de Cupertino, e ele foi escolhido justamente pela humildade dele, né? Então, eu acho que essa é a primeira virtude, né, que a gente tem que começar a trabalhar. E como a gente vai ver uma por semana, né, seria bom se durante toda essa semana, até a próxima aula, a gente tentasse exercitar essa virtude da humildade. A gente pensasse em pontos práticos da nossa vida, coisas práticas da vida, do dia a dia, em que falta humildade para nós, ou no nosso falar, ou na forma, não sei, pontos aí que vocês pensem na vida de vocês, em talvez esteja faltando essa virtude da humildade, e trabalhar ela durante toda essa semana, né? E aí depois, na outra semana, quando for a próxima virtude lá, que eu já esqueci, generosidade, né? A próxima, generosidade, né? Que é a virtude oposta à avareza. A gente ficar também uma semana trabalhando a generosidade, uma semana trabalhando a caridade. Por quê? Porque justamente virtude, né? Ela é um hábito. Da mesma forma que o vício é adquirir um hábito ruim, a virtude é adquirir um hábito bom. Então, se a gente quer adquirir essa virtude, a gente precisa trabalhar em cima dela. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? E até seria legal se a gente anotasse, né? Tivesse, sei lá, um controle por escrito de pontos práticos que eu pretendo e depois ir fazendo um ok, sei lá. Essa virtude eu consegui viver no dia de hoje. Quarta-feira eu não consegui viver a virtude da humildade, mas na quinta eu consegui. E sei lá, tendo por escrito para a gente ter uma noção, para que isso realmente seja frutuoso, para não ser só um estudo aleatório à toa, né? Que seja realmente uma coisa que dê fruto, porque são 7 virtudes. Então são 7 semanas trabalhando as virtudes, né? É tempo pra caramba 7 semanas, são quase 2 meses a gente trabalhando as virtudes, enriquecendo isso, trabalhando também a vida espiritual, que a gente não pode, né, esquecer. Tem até um pedaço aqui, muito bonito, que eu até gostaria de ler, que ele fala sobre a oração também, que ela tem que estar junto com essa luta pela busca da virtude. Aí ele fala assim, os Sertilanges: estudar tanto que não mais se pratique a prece, o recolhimento, que não mais se leia nem a palavra sagrada, nem a dos santos, nem a das grandes almas, tanto que se caia no esquecimento de si mesmo, e que, de tão concentrado no objeto do estudo, se chegue a descuidar do hóspede interior, que seria Deus, né? É um abuso e uma enganação. Supor que assim se progredirá e se produzirá mais, equivale a dizer que o rio fluirá melhor se sua fonte secar. É impossível a gente pensar que o rio fluirá melhor se a fonte secar. Não tem como. Da mesma forma, a gente não adianta a gente falar: não, eu estou muito atarefada para estudar, então não vai ter como eu rezar. Não, é justamente o contrário, né? Mesmo que a gente não tenha tempo, às vezes acontece muito isso comigo. Às vezes eu estou sem tempo para fazer alguma coisa. Eu vou lá e rezo, parece que o tempo, né, multiplica, né? Deus multiplica o tempo da gente. Rende mais, né? Se a gente gastar 1 hora estudando sem rezar antes, é muito. Se a gente rezar 1 hora antes de estudar, a gente ganha muito mais tempo do que se a gente não tivesse rezado antes de estudar. Não é tempo perdido, né? Jamais a gente pode falar: não, tem muita coisa para fazer, não vou perder tempo rezando, não. Não, gente, pelo contrário, o rezar nunca vai ser perder tempo, vai ser o contrário, vai ser ganhar tempo, né? Então a gente não pode descuidar também da vida de oração. E aqui Sertilanges vai falar também que o estudo não tome o lugar do culto, da oração, da meditação direta sobre as coisas de Deus. Mesmo porque a gente não pode desvincular uma coisa da outra. A gente não pode desvincular, a gente não pode fazer pacotinhos, né? Esse é o tempo de estudo, esse é o tempo de reza. Sabe, na verdade, a gente deveria fazer de forma que o estudo fosse uma oração e que a oração fosse um estudo, né? A verdade é essa. Até aqui ele fala, né, que é muito parecido o estudar e o rezar, porque na verdade é a mesma coisa. Porque quando a gente vai rezar, normalmente a gente gosta de fazer o quê? A gente gosta de ficar sozinho num cômodo, fecha a porta, se concentra e vai rezar.
E quando a gente vai estudar, não é exatamente a mesma coisa? A gente não gosta de ficar sozinho, fecha a porta do quarto e vai estudar? É a mesma coisa, né? Ele fala que dá para conciliar e fazer uma coisa só. Até ele fala aqui, não sei se nesse livro ou em outro, agora já esqueci, que fala assim que o estudo é uma oração ao Deus verdade, né? A verdade é isso, quando a gente está estudando, a gente está rezando a Deus que é a verdade, né? A gente está procurando a verdade. Então, na verdade, é uma coisa só. O rezar, o estudar e rezar. Então, a gente não pode descuidar de uma coisa em detrimento da outra. A gente tem que estar em constante oração e sempre em busca da humildade. Então, é isso que eu queria propor para vocês, né? Durante essa semana aí, a partir de hoje, se possível, já pensar em pontos práticos aí, da busca da humildade, né? Para até terça-feira que vem, quando chegar a próxima virtude, vocês já terem conseguido pelo menos vencer um passinho aí na vida espiritual, né? Na vida de vocês. Para que um dia, depois, né, de ter essa virtude assim, bem concretizada, a gente possa começar mesmo a vida intelectual, começar o estudo. Aí a gente já vai estar mais preparado, parece, né? Deus já vai nos agraciando, a gente vai preparando durante esse tempo. É isso, alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta, comentário? Sabe o que eu acho? A humildade, eu acho que ela já é inerente ao ser humano. E o que é o ser humano? A não ser um presente, uma permissão de Deus para que a gente possa viver aqui na Terra como filhos dele. Então, a partir do momento que eu acho que ela é inerente, que é nato do ser humano, por que não deixar aflorar, não é? Que ela sobrepõe a qualquer outra coisa. É claro que são várias as virtudes, mas ser humilde, tem muita gente que confunde a humildade, o ser bobo. Sim. Esse é um ponto extremamente importante. Boba, ser ingênua. Silvana, o que é isso? Olha, desse jeito você não vai pra frente. Não sei o quê. Você não está fazendo isso lá no teu trabalho? Chega uma pessoa... Não. Primeiro eu penso, eu sou ser humano. Eu acho que essa humildade já deve fazer parte de um ser humano. E eu convivo com quem? Com os meus irmãos todos aqui que são humanos. Então está na hora de eu colocar essa humildade de uma forma, sabe? De que forma? Aquela que, como nós sabemos, é aquela que é poder doar, entender, acatar, ouvir, né? Acolher, tudo na hora certa. Aquela pessoa, porque nós sabemos que tem momentos, todos nós temos um ponto de saturação. Que às vezes a gente faz, mas chega um momento que a gente não consegue. E que a gente tem que pedir, vamos supor, ajuda. Então, até isso que você fala assim, ai meu Deus, está doendo muito, eu não posso fazer isso agora. Mas de repente, é aquela que você tem que naquele momento compartilhar. Mas eu não posso, eu tenho que dar conta sozinha. Não. Eu vou pedir ajuda. Eu vou compartilhar. Não é? E aprofundar a humildade. Eu acho que isso aí, igual você fala, gente, quantos anos, Lucas, Alvinho, Patrícia, Helena, Thaís, eu estou aqui, eu estudo, estudei assim, né? Sou mais velha, tudo, e de repente, o que acontece? Eu me vejo alguma dúvida no fórum, ou mesmo durante quando eu estava ainda na sala de aula, que eu queria perguntar. Então, ou lá no fórum, eu vi um aluno, e por que eu ia perguntar? Por quê? Ué, mas eu era professora? Não, eu ia lá para... Vem cá, filhote. Como é que eu vou fazer isso aqui? Explica que eu não estou entendendo. Na conciliação, viu? Então, como é que vai fazer? Que olha, vamos fazer isso. Olha, o tempo, o prazo, como é que nós vamos cumprir? Por quê? Porque as coisas vão mudando as cabeças. Os jovens, hoje mesmo eu falei assim pro Lucas Rangel aqui, e pro Guilherme. Falei, vamos entregar o currículo na faculdade? Vão lá, está na época de gente jovem. Vocês têm que ir, nós temos que dar lugar, porque vocês estão tudo fresquinho. E eu perguntava.
perguntava. Um dia eu ia na secretaria e perguntava, outras coisas, nossa, eu fiz isso aqui errado, e agora? Vou lá falar, a hora que o juiz me deve atender, eu vou contar. Mas a Silvana não sabe isso? Mas eu acho que eu tenho que saber tudo. Não sei nada. Um ponto até muito importante isso que o senhor falou, sobre humildade também não é esconder o dom, né? Não. Às vezes a gente acha assim, por exemplo, não, eu não vou fazer uma palestra não, porque, não quero me aparecer na noção, porque eu sou humilde, né? E às vezes você está escondendo um dom que Deus te deu. Você não precisa se esconder. Isso também não é humildade, né? Às vezes as pessoas confundem, né? E acham que humildade é a gente... Se Deus te deu esse dom, te deu esse talento, né? Você enterrar esse talento, Deus vai te cobrar o talento que você enterrou. Não é verdade? Então, assim, a gente também não pode ter esse medo e achar que isso é humildade. Isso não é humildade, né? Isso às vezes chega a ser até omissão. A gente se omitir de usar um dom que Deus me deu. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade para fazer uma coisa, tem pessoas que não têm facilidade para falar em público, por exemplo. Mas tem pessoas que têm. Ali o medo de errar pode acabar levando pra soberba. Exatamente. Eu tenho medo de errar porque eu tenho medo de alguém me julgar. Eu tenho medo de errar. Eu errar, né? Eu não posso. E aí acaba que às vezes você querendo ser muito humilde acaba sendo soberbo. Exatamente. É um ciclo vicioso da... Exato, é mesmo.